Boa tarde, muito obrigado. Bem-vindos à primeira conferência do ciclo de conferências Uma Só Saúde, Agricultura, Alimentos e Ambiente, uma iniciativa do Colégio Nacional de Engenharia Agronómica e da Especialização em Engenharia Alimentar da Ordem dos Engenheiros. Com este ciclo de conferências, pretendemos trazer a debate o tema da proteção das plantas e, em particular, do uso dos pesticidas, aos três níveis que o próprio tema indica, ao nível da produção agrícola e dos alimentos em particular, ao nível da própria qualidade dos alimentos que comemos e ao nível dos seus impactos, das suas relações com o meio ambiente. Parece-nos que é indiscutível a pertinência deste tema e o interesse transversal a toda a sociedade que ele levanta no contexto atual e face até, em especial, aos grandes desafios que hoje se colocam à agricultura e à agronomia. A Ordem dos Engenheiros não podia estar alheia a este debate, especialmente pelos desafios que ele coloca ao próprio exercício da profissão do engenheiro agrónomo em particular, que está no centro das preocupações e da missão da nossa associação profissional. Nesta que é a primeira conferência do ciclo, começaremos por nos focar na perspectiva da produção agrícola e dos alimentos em particular, colocando a questão, como já foi dito, podemos viver sem pesticidas, portanto, a provocar o debate que se segue. Na segunda conferência, que aproveito para relembrar, que decorrerá em Lisboa em maio, centraremos a nossa atenção na qualidade dos alimentos e na saúde humana, lançando a questão: o que é que andamos a comer? Dirigimos depois a nossa reflexão para a relação do problema com o ambiente, questionando em que medida que este poderá deixar de ser uma vítima da proteção das plantas e do uso de pesticidas para passar a ser um aliado desta luta contra pragas e doenças. A terceira conferência decorrerá em Coimbra, em junho, e aí lançaremos o debate ambiente, vítima ou aliado. Finalmente, vamos encerrar este ciclo de 4 conferências em Lisboa, previsivelmente em setembro, com uma reflexão sobre qual o papel do engenheiro agrónomo perante os novos desafios que daqui decorrem para a prática da engenharia agronómica e para a agronomia em geral. A terminar, alguns agradecimentos indispensáveis, numas breves palavras que não podem ser longas, temos pouco tempo. Em primeiro lugar, à região norte da Ordem dos Engenheiros, em especial ao Colégio Regional de Engenharia Agronómica, na pessoa do colega Albino Bernardo, que com o seu apoio e pondo à disposição os serviços da Ordem, os competentes serviços da Ordem do Norte, tornaram possível a realização desta conferência de abertura no auditório aqui da sede da região norte. Um agradecimento aos colegas do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Agronómica, em particular a Ana Aguiar e ao Pedro Reis, que foram os verdadeiros organizadores, juntamente com o colega Margarida Moldão, coordenadora da especialização em Engenharia Alimentar, que por razões profissionais hoje não pode estar aqui connosco, e naturalmente aos oradores das outras conferências, mas em particular desta conferência, que o Pedro Reis irá de seguida apresentar para início do debate. Finalmente, um agradecimento ao público, e um agradecimento muito especial, porque com a vossa presença garantiram já, do meu ponto de vista, o sucesso desta iniciativa, pois nós, embora reconhecendo as vantagens da transmissão online, decidimos fazer uma aposta arriscada numa sessão presencial, para promover um debate mais direto, mais vivo, mais próximo, para rever amigos e colegas, o que é muito agradável, já aconteceu isso aqui antes de começarmos, e, portanto, também o nosso muito obrigado. Chamo a atenção que, ao mesmo tempo que tomamos esta decisão de fazer a sessão em modelo presencial, e apesar de se tratar de uma iniciativa do Colégio Nacional e da especialização de Engenharia Alimentar, decidimos realizar as 4 conferências nas três regiões do continente,
numa tentativa precisamente de aproximar aos colegas e assim, que assim deixarão de ser obrigados a deslocar-se a Lisboa para seguir esta sequência de 4 conferências. Ainda assim, e porque reconhecemos as dificuldades que alguns terão em participar em todo o ciclo, que tem uma sequência e um tema comum, nós vamos disponibilizar a seguir a cada sessão a gravação das comunicações, para que assim todos possam acompanhar a sequência dos temas em que se desdobra o ciclo das conferências. Não me alongo mais, muito obrigado a todos. Eu podia passar a palavra então ao colega Adelino Bernardo, para, em nome da Ordem do Norte. Boa tarde, saúdo todos os presentes, especialmente aqueles a quem ainda não tive a oportunidade de o fazer pessoalmente. E quero agradecer ao engenheiro Raul Jorge, como responsável destas iniciativas, que vão, não só desta, mas das outras 3 que vão decorrer. E quero também, se me permitem, ele não está aqui, por isso vou fazê-lo, agradecer ao engenheiro Bento Aires, porque desde o primeiro segundo que lhe falei na organização desta atividade, ele abraçou-a de alma e coração e disponibilizou, como sabemos, todos os meios humanos e materiais que a Ordem da Região Norte tem. Damos tudo aquilo que foi possível e tudo aquilo que temos, e esperemos que tudo decorra conforme planeamos. Eu não vou alongar muito, mas há 2 ou 3 coisas que eu precisava de deixar passar aqui, especialmente até relativamente ao problema dos pesticidas e à sustentabilidade, que não deve estar longe ou desfasada uma coisa da outra. Assim, aos engenheiros agrónomos, pelo papel relevante que lhes cabe na sociedade, não se pede apenas que sejam sabedores e tecnicamente competentes no exercício da sua profissão, mas ainda que tenham qualidades de caráter, de seriedade, de probidade, que transmitam confiança aos cidadãos e às empresas, até pela atividade que desenvolvem no setor agroalimentar. A sociedade tem fortes expectativas no exercício profissional dos engenheiros agrónomos, relativamente às questões éticas e deontológicas que dizem respeito ao exercício da profissão propriamente dita, mas também às condições éticas que envolvem a sustentabilidade económica e ambiental. A região Norte tem algumas fileiras estrategicamente proeminentes, como o leite, a carne, o vinho, a horticultura, o azeite, os frutos secos e os pequenos frutos, onde a competitividade passa pela contínua qualificação de quadros técnicos que nelas intervêm. É muito importante dar continuidade e até incrementar a intervenção da cidadania da Ordem dos Engenheiros, quer através da capacidade de comunicação através dos média, quer de intervenção direta junto dos engenheiros. Teremos, e foi isso que prometemos quando nos candidatamos, forte empenho na comunicação com transparência da nossa atividade, valorizando o papel dos nossos profissionais no desenvolvimento do nosso território. Os setores agrícolas, ou as áreas dos setores agrícolas, têm sido precoces a lidar com a sustentabilidade. Podemos mesmo dizer que tal já era inerente a diversas atividades agrícolas, mesmo antes do conceito existir desta forma moderna. De facto, as mudanças do clima ao longo dos séculos, a ocorrência de fitopatologias e a necessidade de prover à manutenção da atividade económica relacionada com a produção fizeram com que todos os pilares da sustentabilidade moderna, económica, social e ambiental tivessem que estar na mente dos técnicos desde sempre.
Contudo, cada época tem o seu conceito e cultura sobre determinado assunto, e o da sustentabilidade é nuclear nos dias de hoje. Ficará hoje demonstrado, estou convicto, pelas excelentes comunicações que teremos e respectivo debate, que não estamos só a par com o que de melhor se faz neste assunto, mas atentos ao que o futuro nos exige. O uso ponderado de agroquímicos, desde há muito acompanhado por análises de solos, por inspeções no terreno e pela ação pioneira e inestimável da Estação de Avisos da Régua, os estudos e equipamentos modernos de tantas empresas que, por moto próprio ou em colaboração com as universidades e com a DRAPN, o uso responsável da água e outras práticas da agricultura de precisão, os cuidados e os investimentos realizados para o tratamento de efluentes e subprodutos das culturas e da transformação e dos transportes, a melhoria das condições de trabalho dos operários e famílias, um rol enorme de exemplos que poderíamos estar aqui a enunciar com justo orgulho da nossa prática ao longo dos anos. Não vou alongar mais, termino conforme comecei, agradecendo a presença de todos. Um bem-aja. Chamava agora para as respectivas apresentações o Sr. Engenheiro Pedro Reis, que irá fazer a moderação do debate, o Engenheiro António Mexia, do Instituto Superior de Agronomia, a Engenheira Emília Silva, do Instituto Superior de Agronomia também da Universidade de Lisboa, e a Engenheira Felisbela Campos, do Conselho Regional de Sul do Colégio de Engenharia Agronómica. Bom, muito boa tarde a todos. Portanto, este problema técnico foi apenas para chamar a atenção. Portanto, quero agradecer. É um prazer estar aqui na sede regional da Ordem dos Engenheiros. Portanto, já há uns bons anos que não vinha aqui. Portanto, é um prazer estar aqui. Eu vou fazer a moderação aqui sim desta sessão, onde vamos ter aqui 3 apresentações, onde temos aqui de forma provocatória, e esperemos que assim o seja, podemos viver sem pesticidas. Portanto, a primeira intervenção vai ser do engenheiro António Mexia, portanto, professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia, portanto, um pioneiro, um pupilo do professor Pedro Amaro, portanto, um pioneiro da proteção integrada. Quando começou era algo estranho, não era? Mas depois entranhou-se completamente, felizmente. E, portanto, vai fazer aqui uma comunicação, portanto, sobre os usos dos pesticidas, portanto, a nossa perspectiva, o nosso racional, não é? E as nossas emoções, e, portanto, sempre excelente comunicador como é, e também com o grande conteúdo que tem. Caro António Mexia, portanto, agora o palco é seu, e, portanto, 25 minutos para ouvirmos as suas palavras. Tenha a bondade. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Quero cumprimentar os membros da Direção Nacional e Regional da Ordem dos Engenheiros. Obviamente, eu estou aqui não na qualidade de académico, mas na qualidade de engenheiro, que o sou há também muitos anos já. Não se ouve? Ouve. Não se nota que eu sou há muitos anos, é porque às vezes tenho as cotas atrasadas, mas eu vou depois mantendo as cotas, depois eu reponho tudo e fico pronto. Mas é um enorme prazer estar aqui, de facto. Eu já não, faz alguns anos que eu não estava aqui na Ordem dos Engenheiros, desde uma outra sessão organizada pelo Pedro Rego e pelo Fontanhas Fernandes também. Estão a ver, para localizar no tempo, há mais de uma década. Portanto, é um enorme prazer. E rever colegas, rever amigos, rever gente que eu não via há tanto tempo e com os quais temos ido ao longo do tal tempo que o Pedro falava, construindo uma narrativa.
Eu às vezes tenho medo que não seja mais do que isso, mas depois acho que sim, que é muito mais do que isso. Vocês dirão, participarão na discussão, mas que caminha no sentido da mudança da sociedade agrária portuguesa, no sentido das suas práticas, no sentido dos seus itinerários técnicos, num caminho de sustentabilidade, como falava, que é uma palavra que todos partilhamos, não querendo todos usar o mesmo significado para ela. Mas está bem, mas pelo menos já a partilhamos todos, já existe no nosso léxico, o que é uma mudança. Em relação ao dia de hoje, o dia de hoje teve a gênese que o Raul já referiu. Permitem esta informalidade, porque eu acho que estamos no meio de, não só de membros da mesma associação, como de técnicos e como profissionais do mesmo ofício, mas para além de tudo isso, como de amigos e enfim, companheiros de estrada de há muitos anos. Faz quase um ano que eu telefonei à Ana e disse: isto não pode ficar assim, temos que tirar uma coisa, Ana. E a Ana disse: onde? Eu disse: na ordem, era assim porque eu queria fazer na ordem. Portanto, e depois o Colégio Nacional assumiu isto e desdobrou em 4 sessões, fez um ciclo de conferências. Mas essa primeira reação teve a ver com a saída de um relatório publicado em maio do ano passado pela PAN, Pesticides Action Network Europa, que despoltou muitas emoções em Portugal. Houve autarcas que vieram a terreiro defender de espada na mão o bom nome e a honra dos seus pulverizadores. Porque era disso que se tratava, era de agricultores que pulverizam 20 vezes por ano. E, portanto, quer dizer, como é que eu posso chamar um agricultor que pulveriza 20 vezes por ano? Um pulverizador. Mas pronto. E a defesa da honra passava por achar que era uma teoria da conspiração do pior já orquestrado contra este país, de as nossas maçãs e esperas terem resíduos. Como se se pulverizasse 20 vezes por ano, não tivessem resíduos. Há aqui qualquer coisa de estranho, mas isto, depois, em setembro, saiu outro relatório, ainda mais duro, e aí foi mais duro para a indústria, Felizbel, no sentido de dizer: que nada de coisas que a indústria tem que falar, tem que ouvir, se quiser. E também reagimos muito. Nessa altura, o nosso Ministério da Agricultura fez uma nota de imprensa a dizer que não havia ciência nestes resultados, como se a ciência fosse uma coisa positivista apenas. Pobres ciências sociais. Portanto, enfim, mas estávamos com as emoções ao rubro. E eu achei, e por isso eu falei à ordem: temos de fazer alguma coisa, porque o Instituto queria que eu fizesse a quente na Feira da Agricultura. Eu disse: vocês estão doidos, quer dizer, então isto é deitar gasolina em cima da fogueira que estão a arder, deixem lá acalmar isto tudo, quer dizer, porque os resíduos existem, meus amigos, quer dizer, não é? Pronto, ok? Pronto. E depois disso, ainda em novembro, há uma coisa também, o PAN e o Friends of the Earth publicaram uma coisa que é dura de ler, mas que deve ser lida, que é o Pesticides Atlas, que é uma briga com a indústria. Mas a vida é assim mesmo, a vida é feita de grupos sociais com interesses antagónicos e, portanto, o que há é que estudá-los, ouvi-los, depende de ponderar e saber os argumentos das várias partes. Portanto, agora, nada disso tem importância nenhuma, porque hoje mesmo o nosso Presidente homologou a lei do 0% de IVA e o que nós estamos todos a perguntar, e esta conferência devia ser, era para o meu amigo professor Raul, qual é o impacto do 0% de IVA no rendimento dos agricultores. Isso é que devia ser e já agora das famílias, e já agora dos supermercados. Quer dizer, porque essa é que é a discussão hoje. Agora, resíduos de pesticidas. Podem os pesticidas... Nós podemos viver sem resíduos com IVA zero. Quer dizer, essa é que é a questão hoje. Quer dizer, pronto, mas está bem. Mas este introito eu tinha que o fazer. Porque há um state of mind, há uma postura, há uma linha de conduta das palavras. E que não é só no racional. Quer dizer, porque o racional é afinal a ciência positivista. Mas no nosso dia-a-dia são as nossas emoções. E por isso, quando a Ana me disse: olha, a sessão agora pode-se chamar Podemos Viver Sem Pesticidas. Eu disse: epá, e como é que se chama a sua comunicação, professor? Eu disse: eu sei lá. O racional e as emoções. Quer dizer, é isso é que eu quero falar convosco. Porque isso é que é o problema que nos traz aqui hoje. Pelo menos é o que me traz aqui hoje. Porque houve também no verão passado, e o verão passado foi pleno de acontecimentos sobre a agronomia e sobre a proteção das plantas. Passaram vários programas numa das televisões, num dos canais privados de televisão, que também despoltaram imensas emoções em Portugal. Não se discutiu ciência, discutiu-se emoções, que era o efeito do agronegócio,
do agronegócio brasileiro, que a Europa está a adotar, é absolutamente um modelo de desenvolvimento económico, não lhe podemos sequer chamar outra coisa. Tenha oliveiras, tenha amendoeiras, tenha cerejeiras, tenha o que tiver. É o modelo do agronegócio puro e duro, no sentido de reduzir custos, tornar fixos custos marginais em custos fixos, para aquilo entrar na conta de cultura e eu saber eu ganho exatamente aquilo. Quer dizer, o que eu quero é tornar custos marginais em custos fixos, não ter problemas com decisão, é basicamente isto. E depois, quando os fatores de produção mudam, os adubos faltam e aumentaram 25%, os pesticidas faltam e aumentaram, felizmente, 40%, 40 e tal por cento, há gente que vem à televisão dizer, não, o governo tem que financiar isto, tem que pagar subsídios para isto. Então, afinal, não é um modelo de mercado. Então, não são os custos de racionalização. Então, afinal, estamos a falar de quê? De emoções apenas. Não há aqui nenhum racional lógico suportado por inteligência. Há apenas emoções. Há apenas as dificuldades do dia-a-dia transpostas para o discurso. E era disso que eu cá vinha falar-vos hoje. Porque, quando a Ana me disse que o título era este, Podemos Viver Sem Ser Pesticidas, o que me surgiu na cabeça eu vou-vos dizer daqui a 10 minutos. Até lá eu vou falar de outras coisas, criando o racional para o que me surgiu na cabeça. E que foi o programa da intensificação do olival, da intensificação do amendoal, da intensificação do nogueiral, da intensificação do sobreiral. Eu já estou a tratar os sobreiros como se fossem um pomar. Estou a pô-los a produzir cortiço aos 6 anos, regando, adubando. Quer dizer, tratando o sobreiro como sendo uma macieira, não tem mal nenhum. É outro racional. É outra lógica. E nesse programa o que houve foi muito interessante. Que foi, os jornalistas entrevistaram os donos das explorações onde se faziam estas práticas, exploraram as pessoas e entrevistaram as pessoas que vivem nas aldeias onde estas práticas são praticadas. E há uma disfuncionalidade espacial. Os donos destas novas explorações já não vivem na terra, já não vivem na aldeia. Já não vi. O Jorge Araújo, professor catedrático, reitor de Évora, um dia disse: epá, eu fui lá à minha aldeia do Minho ver o meu primo Araújo Conde. E ele vinha com um chapéu de palha com uma junta de bois a subir. Porque os condes viviam com as suas populações nas suas aldeias no norte. No sul nunca aconteceu isto. E no sul, os donos das herdades hoje, sobretudo os donos dos fundos de financiamento que têm estas herdades, vivem todos no Estoril Cascais. E vão lá todos os dias, ou têm lá um feitor, mas não moram lá. Por outro lado, as pessoas que moram lá na aldeia não trabalham lá. Então as políticas de desenvolvimento rural para as pessoas que moram lá falham. Porque as políticas de desenvolvimento rural para as pessoas que moram lá são feitas para quem mora no Estoril. Não estão a perceber? Eu acho que é tão claro. E então, neste cenário, o repórter perguntava às pessoas que moravam na aldeia: o que é que acha aqui destes olivais, destes amendoais? Eu digo: o pior! Mas o pior porquê? Porque o ar cheira mal e a água sabe mal. Isto é grave. O ar cheirar mal e a água saber mal. É grave. Mas pronto, está bem. Eram os queixos daqueles aldeões. Eram basicamente velhos, que é que lá moram. E perguntaram aos donos e aos técnicos das empresas: o que é que acha disto? E eles diziam: está ótimo. Estamos a melhorar o solo e a biodiversidade está mais rica que nunca. Olá? O que é que se passa aqui? E todos falavam verdade. Mas será que se ouviam? Será que se entendem? Então olha ali para a nossa palestrante seguinte, a doutora Emília, e ela é especialista, sabe muito mais disto do que eu, da ecotoxicologia dos pesticidas, que afinal é o que nos trouxe cá hoje, não é? E ela dir-vos-á que na abordagem ecotoxicológica do estudo de um pesticida, eu tenho um móvel com 4 gavetas, os 4 compartimentos ecotoxicológicos. O solo, a água, o ar e o biota. Afinal, os 4 compartimentos que os tipos que foram entrevistados na televisão falavam. Só que 2 deles falavam só de 2 gavetas. E os outros 2 só falavam das outras 2. Como é que se vão entender alguma vez se não estão a falar do móvel inteiro? E não têm todos razão de queixa? Está aí? Porque o aldeão que bebe a água do poço, o poço está contaminado. E não devia estar, mas está. Mas o que é que isso interessa ao dono da exploração agrícola, que não é dono do poço nem da água? O poço está fora da propriedade. E a água em Portugal é um bem comum. É um bem público. Não tem dono. Só tem dono quando é engarrafada por uma empresa que tem autorização e a gente compra a garrafinha. Aí já é privado. E aí não tem resíduos de pesticida, de certeza. Agora, o
poço dos outros. Quero lá saber do poço dos outros. É evidente que isto é uma consciência social. Claro que quero saber. Quero. Como é que eu trato em Portugal os intangíveis económicos? É que para esta gente a água é um intangível económico. Não é dele. Não é dele. Vale imenso dinheiro, mas não está no bolso dele. Nem virá a estar nunca. Bom, e o ar, que cheira mal. Bem, o ar ainda é pior. Porque o ar, então, é completamente um intangível económico. Completamente. Quer dizer, de quem é o ar? Quanto vale o ar? Isto é já uma pergunta diferente, porque é uma pergunta marota. Que há muitos anos atrás eu criei para esta situação uma frase que eu tenho algum prazer em partilhar convosco. Os netos dos pastores de outrora são hoje industriais do vento. Porque o vento, o ar, vale 29% do custo da eletricidade em Portugal. Quantos milhões são isto? É muito. Afinal, o ar vale muito dinheiro. Pois é, mas está nos bolsos da EDP, ou das outras, das Endesas e das outras que dominam a eletricidade. Não está no bolso de que eu possa poluir. Porque é um intangível económico. E nós tratamos mal os intangíveis económicos. De uma maneira geral, na nossa racionalidade económica, neste modelo que perseguimos de minimização de fatores de custo. Sobretudo, torná-los fixos. E, portanto, meus amigos, os velhos tinham toda a razão de se queixar, porque a terra não é deles, eles não trabalham na terra, eles querem lá saber dos bichos da biodiversidade, eles querem lá saber da terra. Eles querem saber da água e do ar. E a água e o ar são sobretudo o ar, antes da pandemia, era uma das principais causas de mortalidade de que a União Europeia estava assim como de cuidado. Todos os problemas causados por má respiração, que depois têm problemas cardíacos e problemas respiratórios. Que é uma das grandes causas de morte na Europa. Portanto, o ar... E nós temos uma sorte incrível da qualidade do ar que temos. Nós só lhe daremos algum valor no dia em que vamos passear a Pequim e não conseguimos ver o outro lado da rua. Aí nós percebemos, mas o nosso ar é muito importante. Eu percebi, professor, que vem do Brasil, exatamente isto. Quando, estando um dia no Mato Grosso, na cidade de Campo Verde, vi passar o avião a pulverizar os campos de algodão à volta de Campo Verde. Algodão e soja. E passou na cidade e não fechou os bicos. E eu percebi, o que é que está a acontecer? Não fechou os bicos? Não, nunca fecham. E agora pensem bem, mas para que é que havia de fechar? O que é que ganhávamos com isso? Nada. O Drifte levaria os resíduos todos para a cidade na mesma. Porque os campos de algodão e de soja começam na saída da cidade. Portanto, fechar o bico ou não fechar é igual. Eu agora vou cometer aquilo que os matemáticos chamariam um estudo de correlação, que não de regressão. Eu não estou à procura de causa e efeito. Estou à procura de uma constatação de duas variáveis independentes que por acaso possam aparecer. Os dias maiores e os pintos da Groenlândia terem pernas de pau, sei lá, coisas deste tipo, que ninguém acredita. Mas o que é verdade é que em Campo Verde a taxa de cancro no Brasil é 10 vezes superior à média nacional. Portanto, neste momento, há imensas regiões em Portugal que estão a fazer smart regions, cruzando dados e fazendo mapas de sobreposição. Há um que eu não quero reformar-me sem fazer. É o consumo de pesticidas em Portugal e os diferentes tipos de cancros nas smart regions. Esse eu farei. Mas já procura apenas se há ou não correlações. Porque se houver correlações, haverá espaço para outros estudos. Se não houver, não há. Quer dizer, é tão simples como isto. E isto chama-se frontalidade intelectual. Isto chama-se racional. Não estou à procura de mais. Estou à procura disto. E isto para mim é extraordinariamente importante. Porque eu percebi naquele dia que enquanto nós, povo, conjunto de indivíduos com interesses antagónicos sobre as mesmas causas, e legítimos, e não conseguimos falar ou perceber o móvel inteiro, o discurso será sempre de surdos. Porque, obviamente, os donos das terras, é mesmo verdade, neste momento estão preocupadíssimos com a biodiversidade. Não é porque acreditem nela do ponto de vista emocional, é porque lhes poupa dinheiro, poupa-lhes tratamentos. É mesmo racional. E, portanto, já perceberam que se eu tiver aqui uma grande biodiversidade, que começa nas plantas, e que... E eu olho aqui para a nossa engenheira Felisbel, e eu creio que as plantas úteis começaram um projeto da Singenta, o Pollinator, que era semear sementes de plantas úteis. Creio que isto é Singenta no tempo ainda é vosso. Mas começou no tempo da senhora que está agora na Ascensa, da Mónica. Foi a Mónica que começou isto. E, portanto, quer dizer, era preciso plantar plantas. E, portanto, isto é preciso criar teias tróficas. E, portanto, toda a gente neste momento está a fazer isso, porque obviamente percebe que aquilo dá dinheiro, aquilo são tratamentos.
Serão aquilo pesticidas? Não, não são. Mas é uma abordagem um pouco hippie para quem defende muito os pesticidas. Mas pronto, já está. E toda a gente está a fazer isto. E toda a gente está a fazer isto porque é eficaz, dá dinheiro, poupa tratamentos e faz bem ao ambiente. Claro, estarão a fazê-lo por isso, eu não acredito. Mas resulta isso. A segunda questão é, e o solo? Bem, o solo, claro que eles estão a melhorar o solo. Qualquer de nós é solo e em solo se tornará. O único problema que há é que nós, neste momento, quando nos tornarmos em solo, vamos contaminar o solo porque temos níveis de resíduos muito altos. Quer dizer, esta parte é que não estava prevista no Gênesis. Quer dizer, porque, mas não faz mal. Portanto, o solo está mesmo a melhorar. O solo está mesmo a melhorar. E, portanto, toda a gente está a melhorar o solo. E, portanto, os donos das empresas, sejam fundos financeiros, sejam grandes proprietários, sejam o que for, estão a melhorar o solo e estão a melhorar a biodiversidade. Não tem dúvida. Só que estas duas variáveis não interessam nada aos velhos que moram nas aldeias. O que lhe interessa aos velhos que moram nas aldeias são os intangíveis ambientais. Que os outros ainda não incorporaram no seu processo, porque não ganham dinheiro com isso. E se preocuparem muito, ainda perdem dinheiro. Para que é que vão incorporar? A não ser que a sociedade obrigue. E é aqui nesta discussão. E esta discussão é racional. É só ciência. Não. Esta decisão é sobretudo político-emocional. Sobretudo. Só vos vou mostrar como isto é verdade. Glifosato. O herbicida mais usado no mundo. Em 2016, o Parlamento Português votou 3 vezes o glifosato. Quer dizer, a Europa votou o glifosato. O mundo discute o glifosato. O glifosato, o que é que vai acontecer? A Europa tem este mecanismo, quando vocês todos sabeis, é uma substância ativa aprovada por Bruxelas tem 10 anos, e corre tudo bem. Depois, 2 anos antes de chegar ao fim dos 10 anos, a empresa detentora tem que pedir uma nova autorização. E, portanto, tem 2 anos para o fazer. Portanto, todos nós sabemos se as empresas vão pedir ou não 2 anos. A última vez que foi votado no Parlamento Europeu, os países dividiram-se muito. Ganhou o sim, portanto, o glifosato continuou, mas houve alguns nãos e, sobretudo, houve uma maioria de nins. Portugal votou nim. Mas, isso aí, não quero sequer comentar, mas a Alemanha, onde está a Bayer, que é detentora do glifosato neste momento, votou nim. Vocês não acham estranho? Eu achei estranhíssimo. E quis saber porquê. Bom, é que a senhora Ministra da Agricultura alemã era absolutamente sim. E a chanceler Merkel era absolutamente não. E se a Ministra votasse, se a Alemanha votasse não, caiu ao governo da Alemanha. E a chanceler não podia, de maneira nenhuma, deixar cair o governo da Alemanha naquele momento. Mas se votasse não, se votasse sim, ela era contra. Então a Alemanha votou sim. Há aqui ciência. Ok. E então... eu queria agora ir... Portanto, este era o introito. 5 minutos que eu gastei? Este era o introito. E, portanto, muito bem, obrigado, Pedro. Porque esses 5 minutos é agora para onde eu quero caminhar. Portanto, quando a senhora engenheira Ana Aguiar me disse, professor, vamos falar, podemos viver sem pesticidas. Vocês sabem o que eu pensei? Uau! Será que nós temos, emocionalmente, uma abordagem para os pesticidas tipo óleo de figa de bacalhau? E com toda a desculpa da nossa Felisbel, que é, será que a gente está a falar de óleo de figa de bacalhau? Toma todos os dias uma colher. É porque tomamos todos os dias uma colher. Nos resíduos que não vemos. Mas é disto que estamos a falar? Não é disto de certeza que estamos a falar. Então estamos a falar de quê? E para aproveitar bem os 5 minutos e não abusar da vossa paciência, há uma coisa que eu vos quero dizer. Para que é que nós usamos pesticidas? Para evitar os prejuízos dos inimigos das culturas. Para procurar minorar os inimigos das culturas e o seu efeito. Porque não haja prejuízos. É por isso que usamos. Então, mas porquê é que usamos tantas vezes e há tantos prejuízos? Eu sei que a indústria fez um estudo maravilhoso a dizer que se não usássemos pesticidas, perdíamos 70%. Mas, chamo a vossa atenção, do meu ponto de vista, a indústria fez um erro, um lapsus calamites, um lapsus de palavras e de ideias, que considerou sempre o pior cenário da natureza. E aí dá 70%. Mas o pior cenário da natureza não acontece sempre. Quantas vezes não acontece o pior cenário da natureza? Então não dá 70%. Eu ilustro exatamente o que eu quero dizer com o bichado da maçã. Tradicionalmente em Portugal, antes dos loucos
do Amaro e do Mexia andarem por aí a espalhar teorias hereges, que nem hippies eram, Portugal fazia entre 8 e 12 tratamentos para o puxado. Em todas as regiões. Com fenitrotião. Está ali um homem do amigo que sabe o que eu estou a falar. Fenitrotião. Puxado. 8 tratamentos. À colheita. Quantas maçãs fechadas? Entre 5 e 10%. Era para isto que fazíamos 8 tratamentos? Proteção integrada. Eu que faço em maçã, se fizer bem, 3 a 4 tratamentos. Em pera faço sempre 3, em maçã faço 4. À colheita, 0% a 0,5% de frutos fechados. Então porquê é que andávamos a fazer 8 tratamentos? Não sabíamos. Porque gostávamos. Porque o agricultor português adora pulverizar. Adora pulverizar. Aliás, tudo o que seja em Portugal, proteção das plantas, se for pulverizável, passa. Se não for pulverizável, são hippies. Ok? Agora, que pulverização é que andamos a fazer? Andamos todos muito zangados com o Pacto Ecológico Europeu do Prado ao Prato. Todos muito zangados. Porque o Pacto parece dizer que temos que reduzir 20% de adubos, temos que ter até 25% de área agrícola envolvida para a agricultura biológica, e nos pesticidas mais perigosos, a Comissão aponta para um valor. A redução de 50%. E este valor é brutal, é dramático, causa apoplexias em alguns. Ora bem, eu estou absolutamente convencido que se nós em Portugal pulverizássemos bem, reduzíamos muito mais que 50%. Agora, é pulverizar bem. Pulverizar bem é aplicar o necessário, quando necessário, no alvo. O que é o alvo? Normalmente é a página inferior da folha. Nesta altura, Sr. Professor Queiroz, a vinha tem uma coisinha deste tamanho de folhas. E eu passo na A8 e a primeira coisa que eu vejo é uma nuvem. Uma nuvem. Uma nuvem baixa no oeste. Serão as famosas chuvas ocultas do oeste. E aproximo e vejo lá no meio vagamente um trator. É o trator que anda a provocar a nuvem. E a nuvem é um tratamento. E aquele tratamento a gente vê mesmo. Então quando passa na A10, ali na Lesíria, por cima do tomate, num dia de vento, num dia à tarde, e há sempre vento na Lesíria, a gente vê a nuvem dirigir-se para Cruz. E o agricultor fica feliz porque está a tratar o ambiente. Quando aquilo cair, aquilo vai matar o bicho. O problema é que cai no pinhal. Estão a ver? Estes são. É evidente que nós melhoramos muito em todos os aspectos. E o GPP, no PEPAP, esforçou-se imenso para mostrar que a gente está a melhorar extraordinariamente. Recorreram até a um trabalho maravilhoso do Joaquim Cabral Rolo sobre a previsão do consumo de pesticidas em Portugal por conselho. Por conselho. Já temos esses dados. Estão ainda muito agregados, mas já começamos a ter esses dados. E onde é que estão os conselhos? Gastam todo o litoral do país. A agricultura pequena, a pequena agricultura familiar. Estávamos nós preocupados então com as grandes propriedades do Alentejo. Eles estão a trazer ilegalmente, muitas vezes, os produtos de Espanha. E eu digo ilegalmente porque o produto comercial tem que ser homologado em cada país. E por isso os mapas do Joaquim Rolo para o Alentejo interior quase não têm pesticidas. Mas eles não são cobrados cá. Estão a perceber? É disto que eu vos queria falar. Porque não é preciso tratar o puxado. Mas é que é mesmo preciso tratar o puxado. É preciso continuar a fazer o tratamento de fenitrotião. Não! Então trate com o quê? Bom, com o que estiver no mercado. Mas, atenção, que seja pulverizável, porque se não entrar no pulverizador, o agricultor acha que não funciona. É que tem que ser pulverizável. As empresas já perceberam isso há muito. E há novos players que estão a ocupar o espaço que as empresas mais ligadas à luta química tinham alguma dificuldade em explorar, que eram outros agentes de luta biológica, nomeadamente micro-organismos, que sejam pulverizáveis e que dão o mesmo efeito. Tem é depois ter outra prática agronómica de saber interpretar o que está a acontecer. Mas tirando isso, podemos perfeitamente, desse ponto de vista, respondendo a esta pergunta, podemos perfeitamente viver sem pesticidas como os usámos até agora. Mas precisamos deitá-los fora. Precisamos fazer tratamentos, seja com o que os senhores quiserem. Se eu fizer bem, por que não com pesticidas? Só que é este o negócio que interessa às indústrias, é que eu já não sei. Para terminar, eu queria só lembrar-vos de uma coisa. É que às vezes
a dificuldade maior desta dicotomia entre racional e emocional está onde nós não esperamos. A União Europeia fez uma avaliação dos planos intermédios dos programas de uso sustentável dos pesticidas. E a pintura, e publicou em 2020. E a pintura não é boa. A grande maioria dos países não cumpriu o que prometeu cumprir. Portugal incluído nesse grupo, mas não está sozinho. Mas o que a Comissão diz, e com isto eu termino, e este relatório é o relatório da avaliação dos programas de ação nacional da Diretiva do Uso Sustentável dos Pesticidas, publicado no dia 20 de maio de 2000, é brutal. A avaliação da aplicação da proteção integrada pelos Estados-membros continua a ser a debilidade mais disseminada na aplicação da Diretiva do Uso Sustentável dos Pesticidas. Ou seja, são os próprios planos nacionais que criam a dificuldade e a maior debilidade na aplicação de proteção integrada em Portugal e de alternativas. Mas nas estatísticas, Portugal está muito bem visto. Praticamente todos os nossos agricultores fazem proteção integrada. Farão. Muito obrigado. Bom, sobre o racional e as emoções, e por ter falado da senhora antiga Ministra da Agricultura da Alemanha, ela foi Miss Vindima, portanto não sei se estava a falar do racional, da racionalidade ou das emoções. Portanto, falámos aqui assim da questão do uso sustentável, portanto, chamava... Portanto, a propósito do uso sustentável dos produtos fitofarmacêuticos, enfim, que desafios que se colocam, que pedia à colega, portanto, à engenheira Emília Silva, também do Instituto Superior de Agronomia, enfim, que tem trabalhado sobre questões da parte dos produtos fitofarmacêuticos e do ambiente, também para nos dar assim uma sua apresentação, a sua abordagem ou abordagens. Obrigado, Emília. Vamos lá ver se eu consigo passar aqui uma mensagem, pegando aqui em algumas pontas do professor Mexia, a minha narrativa. O que é que tem sido a minha narrativa nos últimos 23 anos? Portanto, eu trabalho no Instituto Superior de Agronomia, no Laboratório de Ecotoxicologia, e o que é que eu tenho feito? Tenho dedicado à avaliação do risco aquático de pesticidas. Avaliação do risco aquático retrospectivo. O que é que acontece após a colocação dos pesticidas no mercado? Não é? Depois de serem usados, o professor Mexia já disse, o pesticida ideal seria aquele que o seu target seria o alvo, não é? Não haveria dissipação, não haveria entrada pelos vários diferentes compartimentos ambientais. Mas o que é certo é que há resíduos em todos os compartimentos ambientais e, portanto, dedicámos-nos nestes últimos anos à pesquisa de pesticidas em águas de superfície, em águas subterrâneas, comparar essas concentrações com as normas legais que existem estipuladas, estabelecidas na Diretiva Quadro da Água, portanto, porque é o documento legal que faz a avaliação, que tem os documentos orientadores para se fazer uma avaliação do risco retrospectivo, mas nem todas as substâncias, nem todos os pesticidas são considerados substâncias prioritárias, substâncias a analisar, não são prioritários a analisar, por isso não se analisam, não é? Mas nós dedicámos-nos a pesquisá-los. Aqueles que não são prioritários, vamos lá também ver se encontram nas nossas águas superficiais, naquelas águas adjacentes às áreas agrícolas, nas nossas principais regiões agrícolas.
e vamos ver se encontram, em que concentrações é que se encontram, avaliar essa água relativamente aos seus efeitos tóxicos a vários organismos aquáticos. Bem sabemos que ao trazer essa água e quando os expomos a organismos aquáticos, não estamos só a avaliar pesticidas, não é? Estamos a avaliar misturas de contaminantes, e hoje em dia não podemos compartimentar só a avaliaçãozinha de risco de pesticida. Numa avaliação de risco retrospectiva, temos que avaliar a mistura de tudo aquilo que está a aparecer, não só os pesticidas, mas todos estes novos agora compostos emergentes que têm surgido na água. E pronto, e o professor Mexia falou em resíduos. E há resíduos no ar, há a própria gestão de resíduos, dos excedentes de caldas, das embalagens vazias, temos o solo, temos nos alimentos, temos nas águas, e eu vou falar ali nas águas. O que é que nos tem aparecido nas águas? Que desafios é que existem? Que pesticidas é que devemos analisar? É que estão a aparecer nas águas? Quais são os nossos desafios em termos do enquadramento legislativo? Como é que o papel do agrónomo, e é isso que eu venho falar, como é que o papel do... sim, peço desculpa, eu venho para aqui. Eu falo aqui. Como é que o papel do agrónomo, principalmente nas universidades, pode ajudar a diminuir as concentrações de resíduos de pesticidas, a formação, a selecionar os pesticidas mais adequados em cada condicionalismo edafoclimático, não é? Podemos aqui dar, mas já não há assim tantos pesticidas para selecionar. Mas que ferramentas é que pode dar uma universidade ainda, além do rótulo, para ele trabalhar pelo olhar para um produto fitofarmacêutico, para uma substância ativa, e selecionar o melhor produto para aquele condicionalismo? Se tivermos um curso de água perto, se tivermos a presença de colmeias, que ferramentas é que existem? Bom, isto são enquadramentos, temos a diretiva, é aquilo que eu queria falar, temos a diretiva quadro de água. Isto tudo eu chamo, é a avaliação do risco retrospectiva, porque a avaliação do risco prospectiva já foi feita antes do produto ser colocado no mercado. Se ele foi colocado no mercado, foi porque o seu risco não foi ultrapassado, segundo determinados limiares. Mas agora vamos ver, porque quando o produto fitofarmacêutico é homologado, ele é homologado em determinados cenários, largos cenários, não é? Não se pode homologar só para a zona da Lesíria do Tejo, para o Porto, portanto é homologado para cenários, e muitas vezes há comportamentos diferentes conforme os condicionalismos edafoclimáticos. E depois temos outro comportamento que esse não conseguimos mesmo controlar, que é o homem, não é? Aquilo que o homem faz, e esse não está no modelo, não está previsto no modelo antes do pesticida vir para o mercado. Estes comportamentos, estes eventos de poluição difusa e pontual, não é? Porque quando se homologa um pesticida, é segundo uma boa prática agrícola. É correndo tudo bem, é ele aplicando aquela concentração ou dose, ou seguindo tudo aquilo que está no rótulo. Mas nem sempre isso acontece. E ocorrem, obviamente, resíduos no ambiente. E temos a Diretiva Quadro da Água, que nos diz que temos que analisar substâncias prioritárias nas águas de superfície, nas águas subterrâneas, e, portanto, estes são slides que foram retirados de uma apresentação da Agência Portuguesa do Ambiente, e, portanto, temos ali a Diretiva das Substâncias Prioritárias, onde constam alguns pesticidas, e a Diretiva das Águas Subterrâneas, que também nos diz que devemos analisar os pesticidas em águas subterrâneas, e portanto, o seu valor não deve ultrapassar um determinado valor. Portanto, temos aqui vamos aqui descer aqui um bocadinho à parte de como é que se avalia o estado químico e ecológico na União Europeia. Portanto, temos que avaliar, eles compartimentam isto, o estado químico, o estado ecológico, e, portanto, temos as substâncias prioritárias, substâncias que são obrigatórias a serem analisadas em todas as massas de água superficiais na União Europeia.
E alguns poluentes específicos que deverão, que eles chamam em inglês River Basin Specific Pollutant, que devem ser analisados especificamente nos países membros. Portanto, há uma lista que deve ser analisada, que é feita só para Portugal. Pronto. E onde constam também pesticidas. Portanto, há pesticidas nas substâncias prioritárias e pesticidas nos poluentes, na lista dos poluentes específicos. E, portanto, esta é a lista das substâncias prioritárias, onde constam pesticidas que já não estão no nosso mercado, mas que deverão ainda ser analisados. Temos ali a ver o alaclor, a atrazina. Portanto, estes são aqueles que estão a ser monitorizados obrigatoriamente nas massas de água superficiais na União Europeia. E depois vão também sendo estabelecidas umas listas de vigilância, e aqui já começam a aparecer alguns pesticidas que se encontram no mercado, como a azoxystrobina, e depois temos aqui também antibióticos, o tebuconazole, etc. E, portanto, são listas de vigilância. Portanto, os pesticidas também estão aqui presentes. E temos a monitorização das águas subterrâneas, em que nos diz mesmo que este valor individual não devemos encontrar pesticidas com valor superior a 0,1 microgramas por litro em águas subterrâneas. E se ocorrer mais do que um pesticida, não deve ultrapassar 0,5 microgramas. Isto tudo para vos dizer que há esta preocupação de analisar pesticidas em águas, segundo as orientações da União Europeia. Bom, agora aqui, peço desculpa, já vou fugir, surge aqui uma coisa interessante, é que estão a ser, portanto, estão a ser formados grupos para se incluírem novas substâncias prioritárias na tal lista. E já está aqui à cabeça o glifosato a ser, portanto, já a ser alvo de pesquisa obrigatória e o seu respectivo metabolito nas águas superficiais da União Europeia, juntamente com outros, portanto, estes são antibióticos, pois não há outros grupos químicos, portanto, e só para dar e o nicosulfurão, que penso que ainda está em uso. Bom, isto para vos falar. Isto foi alguns pesticidas que nos surgiram, que fizemos aqui uma tese e analisámos ali na lesíria do Tejo alguns pesticidas que ocorreram. Mas nós olhamos para os valores. De facto, são valores... é isso também temos que saber interpretar, não é? São concentrações baixas. São concentrações que não ultrapassam. Para já, se olharmos para todos eles, nenhum deles é substância prioritária. E depois temos uma grande dificuldade. Se não é substância prioritária, não tem norma de qualidade ambiental. Mas há guias de orientação para nós, podemos, académicos, e não só, calcular as normas de qualidade ambiental, sem estarem estabelecidas, podemos. Portanto, aparecem-nos aqui várias, a bentazona, a clomazona, mas tudo em concentrações que não chegam a 1 micrograma por litro. A minha preocupação nem é as substâncias individuais, é a sua mistura. E não é só a mistura destes pesticidas, é a mistura com outros compostos também, não é? Porque não surgem só pesticidas na água. Isto são dados muito recentes, para terem uma ideia, e daqui, portanto, de 700 e tal substâncias ativas, porque não se investe muito na análise química. Para já, são análises muito caras. E sei que a indústria também tem também faz este processo de avaliação retrospectiva a posteriori, não é? Mas isto são análises muito caras. Claro que nós podemos fazer um screening. Vamos só analisar aqueles compostos que provavelmente poderão ser aqueles que poderão ocorrer naquela zona. Mas aqui fez-se uma análise muito alargada mesmo. Portanto, e surgiram estes pesticidas. O que me preocupa aqui nem é bem, é o que eu vos disse, é a mistura. E é na mistura que estamos a começar a pensar. Nas misturas de tudo, não é? Os seus efeitos combinados. Claro que não podemos andar a fazer laboratorialmente misturinhas de tudo, não é?
tem que ser tudo à base de modelos de preverem, com base em concentrações individuais, preverem o efeito conjunto. O efeito conjunto. E este trabalho, por acaso, tinha esse objetivo. Pronto. Isto, agora voltando, não está muito arrumado, isto tudo para vos dizer que os pesticidas, o comportamento, os fatores que condicionam o comportamento ambiental dos pesticidas, o que me preocupa muitas vezes é o homem. Não é? É aquilo como é que ele usa. Porque as características intrínsecas dos pesticidas não podemos fazer nada. O pesticida é igual no norte da Europa como no sul da Europa. São as características determinadas que ele tem, não é? Porque cada substância ativa é diferente. Não podemos agrupar pesticidas. São todos tóxicos, todos são solúveis em água. Temos que saber distinguir que todos eles têm uma identidade própria. Todos eles têm propriedades físico-químicas diferentes, solubilidades diferentes, expressão de vapor diferentes, características, uns são mais tóxicos de outros, para o homem, para os vários organismos não visados. E depois temos os fatores ambientais, que é onde vamos utilizar. E é aqui que o agrónomo tem que conhecer, tem que olhar para o seu redor e tem que saber utilizar os pesticidas de acordo com os fatores, porque estes sim também influenciam o comportamento ambiental. E depois as práticas agrícolas, se ele insiste sempre no mesmo pesticida, o tipo de rega, a mobilização do solo, se mobiliza o solo, se destrói matéria orgânica, que isto vai tudo influenciar os processos de transporte dos pesticidas no ambiente. E aqui só para vos o que é que este quadro, que é muito mostrado pela professora Maria José Sergeiro, no facto é só um quadro que olha-se para 5 propriedades físico-químicas dos pesticidas e consegue-se logo perceber que, consoante o seu valor, temos uma maior afinidade para o comportamento. Mas agora vocês podem perguntar, mas vamos agora andar a pesquisar as propriedades físico-químicas dos pesticidas e avaliar o seu comportamento ambiental? Os utilizadores profissionais, os agrónomos deveriam saber consultar alguns dados relativamente às características dos pesticidas. Alguns indicadores que são muito fáceis. Por exemplo, este é um indicador que avalia o potencial de lixiviação dos pesticidas para as águas subterrâneas, só com 2 propriedades físico-químicas. Com o tempo de meia-vida, que geralmente é indicado pela persistência no ambiente, num determinado compartimento ambiental, e com o coeficiente de partição carbono orgânico. Conseguimos perceber se ele poderá ter um maior ou menor potencial de lixiviação. Acho que um agrónomo deveria saber ter estas noções e além só da leitura do rótulo, para melhor indicar. Imaginemos, estamos numa zona vulnerável do nosso país. Selecionar aquela substância ativa com um menor que não seja lixiviável. Depois temos uns modelos que abordamos muito nas aulas, que são uns modelos simples, uns modelos que nos dão, basta alimentá-los com dados de input, não é? Com estas propriedades físico-químicas, coeficientes de partição, e que nos dão uma afinidade, qual o compartimento ambiental para o qual aquele pesticida poderá ter maior afinidade, não é? Possivelmente um pesticida com uma solubilidade maior em água terá maior afinidade para a água, se tiver uma menor pressão de vapor. Portanto, é a combinação, através há um modelo por trás, que nos dá aqui, que nos ajuda. É uma ferramenta prática que nos pode ajudar a selecionar melhor os pesticidas. Eu aqui tinha é um exercício antigo, até porque o indoxacarbo já não está homologado, peço desculpa. Era um exercício de como nós podemos aqui fazer um levantamento das propriedades físico-químicas de 2 pesticidas que são usados para combater o mesmo. O indoxacarbo já não está, mas que estavam, portanto, autorizados no nosso país para combater um determinado inimigo da cultura, e de como eles podem variar
e como depois a afinidade para o compartimento, depois de alimentarmos na tal ferramenta, naquele modelo que eu vos disse, por exemplo, o clorantraniloprol tem, eu consigo dizer, tem, por exemplo, a sua afinidade para diversos compartimentos até nem é muito elevada, mas, por exemplo, o indoxacarb para o biota animal já tem uma afinidade maior, porque se calhar tem um coeficiente de partição octanol maior, portanto tem uma maior, ponderavelmente será uma substância apolar, portanto dá-nos aqui, nós conseguimos perceber através das propriedades físico-químicas e depois o output do modelo. Por exemplo, o indoxacarb tem uma previsão de distribuição ambiental para o solo maior do que o clorantranilipol. Clorantranilipol. Então estava mal. Prol. Não é pol, é prol. Obrigada. Portanto, ali, com o índice de lixiviação do índice de gás, um é lixiviável e o outro não é. E o mesmo se passa relativamente às características ecotoxicológicas. Claro que ninguém olha para isto. Porquê? Porque isto está tudo absorvido num rótulo. Está tudo absorvido. Quando diz lá muito tóxico no rótulo, tem uma advertência de perigo que diz muito tóxico para os organismos aquáticos, é porque tem esta perigosidade para os organismos aquáticos. Mas nós nunca percebemos. Mas é muito tóxico, mas se quiséssemos saber um bocadinho mais os valores, se quiséssemos comparar com o outro, porque muitas vezes temos dois produtos a dizer muito tóxico para os organismos aquáticos, mas um poderá se calhar ser maior do que o outro. E olhando para as características, observando, consultando bases de dados online, simples, mas isto, claro, é ao nível de um técnico com formação avançada que poderá saber um bocadinho mais sobre o assunto. E voltamos novamente, que já eu não venho aqui falar de tecnologias avançadas, são as mais elementares, e voltar a repetir que é nestes procedimentos que muitas vezes o professor Mexia também já deixou escapar, não é? Que tem que se insistir sempre. Portanto, a minha mensagem é formação para a melhor seleção dos produtos fitofarmacêuticos, atendendo aos condicionalismos, ao meio onde se aplicam, e é voltar a insistir nestas operações que são consideradas, que estava aqui a ver se via aqui mais um, que são consideradas são os fatores são as operações mais em risco e aquelas que podem contribuir realmente também para a tal poluição pontual, maioritariamente poluição. É a lavagem do pulverizador, é o enchimento, a mistura na calda, é a gestão dos efluentes, o que fazer ao resto da calda, é as embalagens vazias. Embora, como já se fez muito nos últimos, por obrigações também, já se fez muito. Já há muita coisa, as indústrias também já têm muita coisa na própria gestão dos excedentes de calda, já se fez muito, mas tem que se investir, eu acho que tem a ver com a comunicação do risco. Comunicação do risco tem que ser, não sei, para mim não está a comunicação do risco a nível da seleção de umas ferramentas se calhar mais apelativas. E claro, os fatores que influenciam o drift, voltar a insistir nisto tudo, no fundo não só na inspeção dos pulverizadores, não é? Que é obrigatório, mas na calibração correta. Eu penso que já muita coisa está a ser bem feita, mas somos um país muito diversificado, poderá ainda haver aqui muita coisa por fazer. E tudo isto que aqui está, já sabemos que há imensas campanhas, o que é que deve ser feito para reduzir o risco no ambiente. Mas eu penso que também tem que haver formação dos agrónomos, não saberem só ler um rótulo, muito tóxico para os organismos. Eu acho que às vezes nem leem.
estão lá frases já muito apelativas, o perigoso para as abelhas, já lá estão, mas olhar um bocadinho mais para os produtos per si e deixa cá ver, vou aplicar aqui vou olhar aqui para as propriedades do produto. Bem, sabemos que o produto não é formado só pela substância ativa, mas olhando para as propriedades ou para o tão simples ficha de dados de segurança, que é um bocadinho mais avançado, tem elementos mais e e é obrigatório ser entregue no ato da compra dos produtos fitofarmacêuticos. Eu penso que ninguém olha para isso. E pronto, isto tudo já sabem, porque isto é tudo aquilo que deve ser feito a nível de não aplicar quando há vento, a umidade, tudo isto deve ser feito. Portanto, eu acho que a minha é na seleção dos produtos fitofarmacêuticos. Acho que deve ser o grande investimento. Pronto. Foi assim um bocadinho confusa, mas... Obrigada. Muito obrigado, Emília. Nós começámos a entrar já aqui questões, já a colocar desafios para os engenheiros, não é? das questões das engenharias. A seguir gostava de apresentar a minha colega e amiga, fomos do mesmo ano, portanto, a engenheira Felisbela Campos, portanto, que é do Colégio Regional de Engenharia Agronómica e que neste momento está com a presidência da ANIPLA, não é? Portanto, a Associação das Indústrias dos Produtos Fitofarmacêuticos, e portanto, Felisbela, é agora também o desafio, agora a terceira oradora, que tem, por um lado, tem inconvenientes que já muito foi dito, mas também tens a oportunidade depois também de alguns reptos e depois a seguir teremos aqui assim o debate, depois da apresentação da colega Felisbela, iremos ter então o debate, está bem? Muito obrigado, Felisbela. Não sei onde é que ela... Não consigo. Bem, eu não sou tão boa comunicadora como a professora Mexia, mas também gosto muito de emoções e de falar em emoções. Eu hoje estou aqui já em representação da indústria. A minha vida profissional sempre trabalhei em multinacionais e tenho muito orgulho no meu percurso profissional. Não considero nada que tenha feito atrocidades ou que tenha sido uma má agrónoma, porque eu também sou do Instituto Superior de Agronomia. Acho que sempre atuei no mercado e junto dos agricultores de forma responsável. Portanto, é essa a mensagem que eu quero transmitir e acho que, de facto, há sempre coisas que correm mal ou que podem ser feitas ainda melhor do que o que têm sido feitas, mas eu também não tenho nada a opinião que os agricultores são irresponsáveis ou que destroem uma coisa que é tão rica para eles, que é o solo, não é? A terra que eles têm, que no fundo dá continuação para as gerações futuras. Portanto, eu acho que eles são eles próprios que querem cuidar da melhor forma do seu asset em termos de futuro. Portanto, o que nós temos que fazer é ajudá-los a serem mais eficientes e a cuidarem melhor daquilo que têm. Mas ultimamente, eu tive 6 anos fora, 6 anos que estava a trabalhar em Madrid, na sede de Madrid, e de facto eu depois, quando voltei a Portugal, a nível de desenvolvimento das nossas explorações agrícolas, desde do norte até ao sul, é uma coisa impressionante o que este país tem feito. É realmente super motivador. Acho que esta classe de agricultores e a classe de técnicos que têm saído nos últimos anos é de se orgulharem, porque qualquer exploração que eu visite, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental,
a responsabilidade de produzirem aquilo que nós todos os dias consumimos e comemos de uma forma segura tem sido impressionante. Acho que tem havido uma evolução muito positiva para o país e de facto, a agricultura portuguesa começa a ter um espaço na discussão política muito importante, que deve ocupar esse espaço. Começa a ser muito importante em termos de balança comercial para o país e, portanto, deve tirar dividendos disso. E nesta breve introdução que eu vos estou a fazer, eu tenho muito orgulho de ser agrónoma, acho que escolhi bem a profissão. Tenho muito orgulho de tudo o que tenho assistido em termos de evolução tecnológica nos últimos 33 anos, que é brutal a evolução que tem havido. Temos que pensar que nos anos 60 a quantidade de substância ativa que se utilizava era acima dos 12 kg, atualmente está muito abaixo de 1 kg por hectare, portanto houve uma evolução e essa evolução deve-se à tecnologia e toda a tecnologia que tem sido desenvolvida à volta da indústria, tanto das sementes como dos produtos fitofarmacêuticos, que tem havido uma evolução brutal. E, portanto, isso tem permitido a cada vez mais nós sermos mais eficientes e sermos mais responsáveis na nossa atividade. O professor Mexia, eu também estou um bocado, não vou seguir tanto a minha apresentação que eu tinha pensado, seguir, estou aqui um bocadinho a reagir um pouco ao discurso que o professor Mexia teve, porque há muitas coisas que eu concordo e outras que não concordo, mesmo nada. Portanto, em 2020, a Organização das Nações Unidas declarou o Ano Internacional da Sanidade Vegetal sobre o lema de proteger as plantas é proteger a vida. Nós não nos podemos esquecer que sem alimentos nós não sobrevivemos. Portanto, é a mesma coisa que dizer agora, de repente, que nós vamos tirar os medicamentos do mercado e que vamos viver todos de saúde para a vida toda. Não é assim. Portanto, nós temos que encarar que os produtos fitofarmacêuticos são para as plantas como os medicamentos são para nós. E nós atingimos longevidade, melhor bem-estar, há uma série de coisas que nós fomos adquirindo e isso deve-se tudo a uma evolução tecnológica a nível dos medicamentos, uma evolução tecnológica a nível dos produtos fitofarmacêuticos. Essa é a realidade. Nós todos os dias temos que ter pelo menos 3 refeições e se não fossem os agricultores a produzirem esses alimentos de uma forma responsável e consciente, nós não o poderíamos fazer. Essa é a minha... portanto, a nossa saúde e a saúde do planeta depende das plantas. Isto é dito pela FAO, não é dito por mim. Portanto, as plantas representam 80% dos alimentos que comemos e fornecem 98% do oxigênio que respiramos. Mas, no entanto, 40% de tudo o que nós produzimos são perdidas devido às pragas e doenças, como já referiu o professor Mexia, das plantas. Portanto, o que pode ameaçar a nossa segurança alimentar e também causa prejuízos a quem vive desta atividade, não é? Das pequenas comunidades rurais, que têm os seus empregos, têm os seus agricultores, têm uma série Se queremos manter o mundo rural ativo, temos que garantir que eles tiram rendimento dessa atividade que eles exercem. Sabemos também, já é sempre muito referido, que a população mundial atingiu atingiu os 8 bilhões há pouco tempo, mas que irá atingir os 9 muito em breve, e portanto, para isso nós precisamos de produzir mais alimentos, mas precisamos de produzir mais alimentos em menos terra, porque não temos mais terra. Portanto, temos que ser mais eficientes na produção desses alimentos, com mais responsabilidade ainda do que tivemos até agora. Portanto, e também o papel da proteção das plantas tem um papel fundamental, que é no combate à fome e à pobreza. Nós sabemos que a África, nesse aspecto, ainda tem muito que fazer, porque, de facto, nós temos visto nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, os índices de pobreza e de fome têm vindo a subir de forma significativa. Portanto, é importante que nós tenhamos isso presente e que nós, como estamos bem, temos alimentos, não temos problemas nenhuns, mas há muitos outros
outras regiões do planeta de facto ainda não têm, e não têm os níveis de segurança que nós já temos na Europa, porque contrariamente àquilo que o professor Mexia disse, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, a EFSA, que faz um relatório regularmente, 3 em 3 anos faz um relatório, diz que 98,2% dos alimentos da União Europeia cumpre limites legais de resíduos de pesticidas. Portanto, que já foi referido pela professora Emília também, que há sempre resíduos, mas que estão dentro do que é avaliado em termos de segurança alimentar. Portanto, eu aí discordo, enquanto não vier se os relatórios vierem diferentes, tenho que concordar, mas não é o que se tem confirmado nos últimos relatórios que têm sido emitidos pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. O Pacto Ecológico é um facto, mas isto é um desafio para a indústria, para avançar mais rapidamente. Portanto, há estes condicionalistas, há umas metas, a indústria também está comprometida a ajudar os agricultores a serem mais resilientes e a alcançarem estas metas que o Pacto Ecológico veio impor. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Acelerar tudo o que é a parte da investigação, trazer novas soluções para o mercado, ajudar os agricultores, capacitar os agricultores com novas ferramentas, capacitá-los com conhecimento, isso é sem dúvida, e todo esse trabalho tem que ser feito num tempo recorde. Mas depois há uma limitação muito grande a nível comunitário, que é a parte da regulamentação. Portanto, nós temos que avançar rapidamente e até as soluções aparecem, mas depois ficam na gaveta porque a parte regulamentar não permite que elas venham para o mercado na rapidez que é necessário. Portanto, se nós estamos a 7 anos de colheitas e temos que atingir determinadas metas sem novas soluções que possam ajudar o agricultor a alcançar essas metas. Não, pelo contrário, vamos-lhe tirando ferramentas, sem lhe dar novas ferramentas para que ele possa ser mais resiliente e seja mais eficiente nas novas pragas emergentes que têm aparecido sabemos que devido às alterações climáticas, cada vez mais a pressão das pragas e das doenças vindas de outras regiões são mais complicadas, sem soluções, portanto elas aparecem, mas eles não têm soluções, portanto, e isso compromete muito a nossa segurança alimentar em termos de futuro. Portanto, em resultado do Pacto Ecológico, a nível da Comissão Europeia e a nível mundial foram feitos vários estudos para medir o que é que este novo Pacto Ecológico a curto prazo teria impacto a nível da produção. E, portanto, a Universidade de Wageningen chegou à conclusão que a perda estimada de produção seria de 7% a 50%, o aumento dos preços cerca de 14%, o aumento das importações, portanto, obrigaria-nos a ser mais dependentes ainda do exterior do que somos atualmente, iria diminuir as exportações a nível de vinho e azeite, a agricultura biológica, as baixas produtividades são compensadas por preços elevados, chegou à conclusão que, lá está, que a investigação e desenvolvimento seriam fundamentais e também chegou à conclusão que seria necessário remover as tais barreiras legislativas relacionadas com as técnicas de melhoramento, que é as técnicas que eu gosto muito, é um tema que me atrai imenso, que é a edição genómica, que eu dou-vos um pequenino exemplo, portanto, com uma das técnicas que foi utilizada agora no desenvolvimento da vacina do Covid, no Japão, eles desenvolveram um tomate que permite servir como um estabilizador da pressão arterial. Portanto, tem esse efeito. Portanto, é altamente tecnológico como é que um tomate tem essa capacidade. Depois também já há plantas que têm a capacidade de reter muito mais facilmente e ser muito mais eficientes na retenção do carbono atmosférico. Portanto, há toda uma evolução com estas novas tecnologias que se pode avançar muito e que nós conseguimos, então, efetivamente, podendo utilizar uma panóplia de ferramentas, uma caixa de ferramentas muito mais completa e aí fazer uma integração, realmente fazer aquilo que nós, uma gestão integrada das pragas e doenças e das infestantes, poder utilizar estas ferramentas todas de forma conjunta, que é
tudo o que é a parte da biotecnologia, tudo o que é a parte dos biopesticidas, tudo o que é ainda o que nos resta da parte da luta química, a luta biológica, tudo o que é agora as novas técnicas que aí vêm, as técnicas de monitorização, permite fazer eu estava a contar à Emília agora quando vinha, que já é uma realidade, as armadilhas, os sensores que medem a atividade das pragas e mais das pragas a nível de doenças ainda não está tão presente no mercado, mas que nos permite ver quando é que devemos intervir, quando é que devemos tratar, com o que é que devemos tratar, se precisamos de um produto com um perfil mais eficaz, se já podemos utilizar um produto com um perfil menos eficaz, portanto, que nos permite ser mais eficientes, lá está, na utilização dos pesticidas. Portanto, em Portugal também foi feito pela ANIPLA um estudo de impacto, a nível do impacto do Green Deal, e foi feito com a Agrogés é que fez este estudo para a ANIPLA, e chegou-se à conclusão que isto teria cerca de 332,9 milhões de perda de receita anual total, e que eventualmente algumas culturas como o milho grão e o tomate de indústria, que são culturas bastante importantes a nível de balança comercial para nós, poderiam perder a sua viabilidade económica, iríamos ter abandono de terras, riscos, trabalhos agrícola em risco, prejuízos mais numas zonas do que noutras, e sermos mais dependentes ainda mais do que somos do exterior a nível de tudo o que é importações que nós atualmente, se quiserem, depois a apresentação o Pedro vai circular, têm montes de dados que podem consultar no estudo. Portanto, aquela posição que eu já vos disse, a nossa posição é de forma muito ativa e acelerando toda a nossa parte de investigação e investimento, investir em novas tecnologias na área da monitorização da praga, portanto, toda a transformação digital que a agricultura vai sofrer, porque vai sofrer, portanto, é uma das últimas atividades que vai sofrer essa transformação digital, que na minha perspectiva é muito interessante, porque vai trazer gente mais jovem ao setor, porque hoje em dia os jovens gostam de trabalhar com tecnologia, um computador, pôr o pulverizador, a pôr o herbicida no sítio que é preciso, programar a fertilização, pô-la no sítio que é preciso, portanto, todo esse, acho que vai ser muito mais atrativo para os nossos técnicos, lá está, e eu concordo, acho que vai exigir muito mais formação e muito mais conhecimento do que até hoje lhes tem sido dado. E portanto, esse é o que nós queremos, é ajudar o agricultor realmente a ser mais resiliente face a todos estes desafios, quer no que diz respeito ao Pacto Ecológico, quer no que diz respeito às novas pragas emergentes devido às alterações climáticas, que é uma realidade. Portanto, nós, a nível de boas práticas, a professora Emília já falou aqui nas boas práticas, a indústria juntou-se via a ANIPLA, via a sua associação, e criou uma quinta piloto de boas práticas. E aí dá formação aos técnicos, aos agricultores, às escolas, recebemos todas as pessoas que quiserem fazer ações de formação na nossa quinta piloto, que é uma quinta piloto que temos na Companhia das Lesírias, em que aí temos todas as técnicas do mais recente possível. Temos o tal para gerir os efluentes dos restos dos tratamentos, o Heliosec e outros também. Temos o Close Transfer System, que é um instrumento que permite o operador não estar nada exposto, porque aquilo não há circulação de produto para fora do pulverizador, portanto é todo um sistema fechado. Relativamente àquilo que disse das embalagens vazias dos resíduos, nós atualmente em Portugal já recolhemos mais de 50% das embalagens de produtos fitofarmacêuticos que depois entram num circuito de reciclagem, coisa que nós, por exemplo, no lixo ainda não temos esses níveis de recolha. Portanto, é só para dar um exemplo, que é uma coisa, mesmo antes de ser obrigatório, a indústria portuguesa, à frente dos outros países todos da Europa,
avançou com um sistema de recolha de embalagens, não existindo mesmo noutros países, fomos o exemplo para o resto europeu. E hoje em dia já temos uma taxa acima dos 50% das embalagens vazias. Portanto, a dinâmica da avaliação já o professor Mexia e a professora Emília também falaram, portanto não vale a pena eu estar a referir outra vez. A única coisa que eu vou dizer é que realmente, sejam qual for as substâncias de perfil mais biológico, substância de perfil mais químico, seja o que for, é muito complicado trazer inovação a nível de novas substâncias para o mercado a nível europeu. O que faz com que os agricultores europeus percam competitividade relativamente a outras zonas do mundo em que essa tecnologia continua a entrar no mercado. Por exemplo, aquilo que eu referi relativamente às novas técnicas genómicas é uma coisa que já existe em muitos outros continentes e que no continente europeu não existe, e vamos ver se vencemos essa batalha, mas é uma batalha importante porque nos vai permitir avançar muito mais rapidamente e lá está, ser muito mais eficiente na utilização dos herbicidas. Portanto, não me vou alongar muito mais, já disse mais ou menos tudo aquilo que eu queria dizer, vou só deixar aqui um pequenino vídeo, vou ver se eu consigo pôr a trabalhar. The king may rule over land and sea. The lord may live right royally. The soldier ride in pomp and pride. The sailor roam over ocean wide. But this or that, whatever befall, the farmer, he must feed them all. The writer thinks, the poet sings, the craftsman fashion wondrous things. The doctor heals, the lawyer pleads, the miner follows, the precious leads. But this or that, whatever befall, the farmer, he must feed them all. The merchant, he may buy and sell. The teacher, do his duty well. But men may toil through busy days, or men may stroll through pleasant ways. From king to beggar, whatever befall, the farmer, he must feed them all. The farmer's trade is one of worth. He's partner with the sky and earth. He's partner with the sun and rain, and no man loses for his gain. And men may rise, or men may fall, but the farmer, he must feed them all. God bless the man who sows the wheat, who finds us milk and fruit and meat. May his purse be heavy, his heart be light, his cattle and corn and all go right. God bless the seeds his hands let fall. For the farmer, he must feed us all. Muito obrigado, Luís Bela. Agora, se não se importa, nós fazíamos uma coisa que era puxarmos as cadeiras que era aqui para o meio para podermos avançar com o debate. Não? É que aqui assim fica um cantinho. Não. Estamos mais protegidos. Bom, muito obrigado aos três pelas vossas excelentes apresentações. Portanto, agora abria três questões. Eu pedia para sermos sintéticos nas questões colocadas, isto é, para depois darmos aqui assim a oportunidade para fazer aqui uma ronda e depois podemos fazer mais do que uma ronda. Não sei se temos já alguém. Faz favor, o que é que eu vos pedi o favor? É só para se identificar rapidamente o nome e colocar a questão, está bem? Boa tarde. Sou Manuel Falcão, também sou agrónomo.
E pegando nas palavras do seu professor Mexia, que de facto o quanto e a eficácia do produto, com isto reduzíamos 50%. A questão é, não será possível fazer mais, que o grande problema está nos pontos de venda? Eu compro como produtor, sou tratado como produtor e não há propriamente controle. Sabemos que o técnico responsável não está presente e não funciona. É a tampinha ou a colher. Portanto, eu acho que se nós cumprimos os níveis de resíduos naquela percentagem que foi referida, como seria se nós conseguíssemos fazer melhor no ponto de venda e como será possível melhorar? Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Boa tarde, boa noite, colegas. Meu nome é André Simões, eu sou professor da Universidade de São Paulo, sou engenheiro também. Estou aqui em Portugal sendo muito bem recebido pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, na pessoa do professor Joaquim. Venho de um país em que a produção agrícola, o agronegócio, é muito importante. Eu sou um engenheiro que desde sempre aprendeu com seus avós portugueses que não pode haver dicotomia entre ciência, arte, ser humano. As palestras foram excelentes, mas assim, vem de um país que milhões de pessoas passam por aquilo que eu nunca passei, e talvez ninguém aqui nessa sala tenha passado, o drama da fome. A doutora Florisbella fez uma apresentação brilhante, como todos os colegas. Eu quero entender em que medida há um comprometimento da indústria, da agricultura, com todas as suas maravilhas tecnológicas, diante do seguinte: somos 8 bilhões de pessoas nessa biosfera, por enquanto a única, não só no sistema, por enquanto que a gente conhece, a única nossa casa. Cerca de 1 bilhão de habitantes vai deitar todas as noites com algum grau de fome. No Brasil, dados mais recentes do antigo governo, por assim dizer, eram cerca de 40 milhões de pessoas passando fome. E aí a gente fala, a gente tem que proteger as plantas. A minha sensação muito pueril, muito transversal, não sei, a planta, a vida, a gente precisa proteger tanto a planta. Onde entram, o professor me instigou muito com a sua fala, os intangíveis. Os intangíveis não preocupam só o agricultor velhinho, o solo, a terra e o ar, os compartimentos ecossistêmicos, o bioma, a biota, são interconectáveis. Todos nós dependemos, essa malha, eu trabalho com mudanças climáticas e planejamento energético, a malha, a teia de vida na Terra está ameaçada, muito ameaçada. Eu trabalho com modelagem climática. O que se prevê para a redução de produção de alimentos no Brasil, no Mediterrâneo, nos Estados Unidos, é muito dramático. Então, está tudo bem? Está tudo bem realmente? Não, não está tudo bem. O que pode ser feito? Vai continuar assim? Eu vim para cá, Portugal realmente é um país desenvolvido. 3 pessoas me interpelaram na rua antes de eu chegar aqui, eu estou hospedado no Espinho, depois eu venho para cá. Por favor, você tem um euro para eu comer? Nesse país. No meu país, o tempo todo. Quer dizer, eu sou uma pessoa que acha que para você ser chamado de ser humano, você tem que cuidar do próximo, seja uma árvore, seja uma borboleta, seja outro ser humano. Sem empatia, não justifica a nossa existência aqui. Queria colocar essa questão que é transversal, parece meio filosofal, mas é essa questão. As questões, como o professor falou, são muito mais políticas do que científicas. A escolha ainda é nossa. Muito obrigado. Eu chamo José Pedro. Pelos vistos, sou um dos poucos que tive formação em Trás-os-Montes, que tenho muito gosto, mas sou tripeiro. Pronto. Eu, no geral, quero dar os meus parabéns, mas eu acho que vou fazer críticas e questões. Ao seu professor Mexia, eu acho que eu já estou aposentado. Professor agrónomo, na agronomia, aposentado. O seu professor Mexia, se eu ainda não tivesse tido um AVC, eu dá-me a impressão que o seu professor Mexia nunca me ia aprovar em provas de agregação, eu nunca chegaria a catedrático. Eu já há cerca de 30 anos, entre aspas, brinquei com a agricultura, ou seja, fui agrónomo a produzir alfaces. E agora peço desculpa porque com o AVC já não sei,
prazo, intervalo de segurança, salvo erro. O intervalo de segurança. Nessa altura, não interessa muito, eu cumpria, mas reparava que muitas pessoas, não são engenheiros, poderiam ser engenheiros, mas muitos que estavam ao meu lado não cumpriam. O seu professor falou que a água é um intangível económico. Por que não aumentar o custo da água? Eu doutorei-me na parte da economia da água. Por que não aumentar o custo da água? Eu sei que isto ia ser muito polémico. Se aumentássemos o custo da água, incentivaria um melhor uso da água, primeiro aspecto, e o seu professor deixava de ser intangível, ou seja, entrava nas contas. Felicito-o muito por ter falado da parte económica, porque se mexemos no bolso, mas isto não é só nos agrónomos, quando mexemos no bolso, aí as pessoas mudam. Ai, mudam. Parabéns, é nisso. O solo não vale nada. Uma questão. Mas aqui a colega... desculpem. Pois, a colega Felisbela, felicito, porque eu acho que, de há uns tempos para cá, aqui a colega Felisbela, a felicito, deixaram de haver campos experimentais, em que o agricultor ia ver aquilo que se faz na investigação, se vale a pena ou se não vale a pena. Por exemplo, no solo, mas isto há muitos outros exemplos, no castanheiro. As mobilizações, solo mobilizado ou solo não mobilizado. E depois irmos ver a produtividade, mas não é só no castanheiro. A engenheira Felisbela, a engenheira Felisbela, acho que foi excelente. Não se esqueceu da população e nem de África. Muitos parabéns. Outro aspecto, não teve medo de incentivar as técnicas genómicas, porque há muita gente que tem medo, muitos europeus e os portugueses. Muitos parabéns. Eu vou acabar. Vou acabar. A engenheira Emília Silva, eu punha uma questão. Nós temos normas. Foi o que disse, temos normas. E quem fiscaliza? Eu acho que é um dos grandes problemas deste país. Não é só na agronomia. Fiscalização. Quem fiscaliza se estão a cumprir ou se não estão a cumprir? E outro aspecto aqui a felicitá-la. Ninguém sobe 4 degraus sem primeiro subir o primeiro. E a sua professora foi à base, mas é pela base e depois é que vamos às recentes tecnologias que falou. Muitos parabéns. Muito obrigado. Portanto, agora, estando aqui já três questões, 3 intervenções, portanto, perguntava quem é que começava, por lado. Bom, de qualquer maneira, depois, uma intervenção, portanto, vamos fazer aqui assim uma volta para vocês responderem, portanto, às várias questões, ou no seguimento das questões ou dos comentários. Portanto, queríamos fazer também uma breve apresentação e depois voltávamos novamente ao público. Muito obrigado pelas questões, mas antes de tentar responder às questões, eu queria dizer à Felisbela que, repararam, a Felisbela começou a apresentação com uma pergunta que é ligeiramente diferente. Haverá segurança alimentar sem proteção das plantas? Perguntou a Felisbela. Sobre isso eu não tenho a mais pequena dúvida. Não. Não. Isso aí estamos completamente de acordo. Depois discordamos da metodologia, discordamos de alguns conceitos.
Um deles, por exemplo, era comparar os pesticidas a medicamentos. É uma longa conversa que eu percebo, que a indústria tem utilizado, mas que não é a melhor. Os agricultores também não são irresponsáveis do ponto de vista racional. Agora, é muito difícil entender que eles façam os níveis de erosão que praticam no oeste dos tomates, por exemplo. Se isso não é irresponsabilidade, mas não é por querer, é porque estão absolutamente convencidos que estão a fazer o melhor. E mas isso não é ciência física, isso é ciência social. O agricultor só muda as suas práticas quando as práticas falham. Até lá, se estiver convencido que elas funcionam bem e que cumprem os seus objetivos, não muda facilmente. Não aparece lá um tipo qualquer e muda. Não muda. Não muda porque está convencido que está a fazer bem. Mesmo que não esteja, mas estará sempre convencido que está a fazer bem. Os alimentos seguros. Os alimentos seguros é uma conversa que nos levava ao resíduo zero já. Ou então à conversa dos supermercados terem exigido 1/3 do resíduo dos LMRs. Porque os LMRs está escrito no documento da União Europeia de 2020, que eu acessei ontem, os LMRs são uma construção administrativa. Porque tem ciência por base, mas depois tem todos os índices e todos os fatores, esta senhora dá aulas sobre isso, multiplicadores de correção e de transposição para o nosso peso, mas estão calculados para 60 quilos, eu tenho 100, portanto eu estou super protegido. Quer dizer, mas reparai que há aqui toda uma construção administrativa que se pode questionar hoje. Não na toxicidade crónica, que eu nunca o faria, porque aí está, não na toxicidade aguda, porque eu estou completamente de acordo com os LMRs, mas na toxicidade crónica e nos disruptores endócrinos sou um forte crítico. Isso era outro tema e era outra conversa sobre o professor Raul. Há aqui temas para mais ciclos. Sobre o tomate, concordo em absoluto com a Felisbela. Tenho uma grande expectativa nas tecnologias CRISPR, nos IRNAs, essas coisas todas. Tudo isto é muito recente. Este tomateiro que a Felisbela falou é fantástico, mas também vos quero dizer que sem esta tecnologia, e sabemos desde 2017, portanto foi ontem, que a tomatina, ou seja, o composto mais abundante no tomate verde, no nosso corpo humano, liga-se ao colesterol de baixa densidade, o mau. Ou seja, neste momento há gente a dizer como um tomate verde como forma de combater o colesterol elevado. E não precisamos ainda do CRISPR. O que é que nós faremos com o CRISPR? Sobre as substâncias ativas neste momento serem menores do que 1 kg por hectare em Portugal. Não em Portugal, no mundo. Na União Europeia. Porque a estatística... No mundo. Porque a estatística da União Europeia de 2020 para Portugal diz que Portugal está acima dos outros países da União Europeia, neste indicador, que tem 2,2 kg por hectare, enquanto a Europa tem 1,8. Portugal reduziu desde... Eu sei, eu não estou a dizer que não reduziu. Mas eu não estou a dizer que não estou a reduziu. Flora, a nossa discussão... Não só pela retirada de substâncias Felisbela. ativas, mas também pelas boas práticas... Eu só estou a discutir... Eu, como morador, tenho que mudar. Não, eu sei. Mas eu só estou a dizer que eu não discordo em absoluto muitas coisas que a Felisbela diz. Não estamos a falar do mesmo. Não, mas não estamos a falar. Claro, mas não estamos a falar do mesmo, exatamente. Sobre a África, eu sobre a África tenho duas experiências que eu gostava de partilhar convosco, se puder, são 30 segundos. A primeira é Guiné-Bissau, outono do ano passado. Eu vou, num dia de descanso, numa atividade que eu lá estava a fazer, decidir visitar uma floresta pristina, sagrada, de uma das etnias da Guiné-Bissau. Não vai lá ninguém. Aquilo é fechado. Tem um caminho que a floresta, cada vez que passa um carro, a floresta fecha. E no fim há uma praia maravilhosa. E no caminho para a praia estavam 2 pacotes de glifosato. Eu ia morrendo nesse dia. Como é que é possível? A outra é Angola, com agrogés, dezembro do ano passado, no Namibe, tomate de indústria. Pesticida mais usado. Neonicotinoides. Rótulo. Inseticida biológico. O quê? Como é que é possível? Perguntaram logo. E não fui eu não estava lá. O que é isto? Isto vem da China. E na China perguntaram o que é que querem que a gente escreva no rótulo. Sobre as 3 perguntas. E tem a ver com pontos de venda. Isso é dramático. É absolutamente dramático. A Ordem, 2014, a Ordem participou ativamente, eu envolvi-me muito nisso, na receita agronómica. Na responsabilidade do agrónomo que receita. Porque é a única matéria que não está coberta. Os veterinários estão cobertos, os médicos estão cobertos, a saúde das plantas. Quem é que se responsabiliza? O vendedor,
Com que base? No que lhe dá mais lucro? No que ele vende melhor? Na dose? Quer dizer, mas para Bruxelas estamos muito bem. Toda a gente fez a formação das 3 horas não indo lá. Quer dizer, todos nós sabemos disto. Quer dizer, O novo regulamento sustentável, por exemplo, de pesticidas, já tem um perfil diferente para o técnico responsável. e tem que ter, Tem que estar Felizbela. ligado, Felizbela, tem que ter, porque as senão... coisas melhoram. Claro, e ainda bem que a gente faz estas descobertas, estas discussões e estas intervenções para apontar os erros, para de facto eles melhorarem. Porque têm que melhorar, porque no limite, a nossa ânsia de ficarmos bem na fotografia enquanto país para fora, não está a melhorar as coisas para dentro. Era isto que o Manuel estava a falar, é isto que todos nós sabemos e é isto que todos nós fingimos que não existe. E não temos a coragem de dizer uns aos outros. Temos que dizer uns aos outros. Diga. Como melhorar? Porque só criticar é Não. fácil. Não me respondeu ainda. Não, pois não. O Pregaçu era a terceira pergunta. Eu estava na primeira pergunta. Como melhorar? Não, espera. Em relação ao Manuel Simões, percebo todo o problema. Percebo absolutamente todo o problema. É dramático. Mas vamos continuar a picture. 1 em cada 7 pessoas tem fome no mundo. Mas do outro lado, 1 em cada 7 pessoas está gordo, obeso. E a obesidade é hoje, pela ciência, uma das causas da disrupção endócrina dos produtos químicos, sejam eles quais forem. Incluindo alguns pesticidas. E dos outros 5 que estão no meio? Os outros 5 que estão no meio, 3 estão nutricionalmente desequilibrados. É disso que temos que falar e essa é que é a picture global. Porque o mundo está, de facto, profundamente desequilibrado e profundamente distorcido. Em relação ao José Pedro, as alfaces. Eu sei porque me disse. Não, está bem, mas eu sei porque me disse que cumpriu o intervalo de segurança. Mas sabe qual é o problema mais grave, histórico? Felizmente, nos últimos não tem sido, mas continua a ser. De resíduos de pesticidas em Portugal, em culturas agrícolas, as alfaces. Com os ditiocarbamatos. É o problema mais grave sempre nas estatísticas portuguesas. Em Espanha não é. Em Espanha já são pimentos. Agora a alface em Portugal é dramático. E o que eu vou lhe contar para as alfaces, que é tratar na véspera de colher para levar para o mercado bonitas, podemos ter a mesma conversa com as couves. Eu dou-lhe uma dose de azoto na véspera de irem para o mercado bonitas, para elas irem... Mas o intervalo de segurança... Não, mas o intervalo de segurança não é como... Não, mas aí está. Mas isso é uma das coisas que tem melhorado. A Felizbela tem toda a razão aí. Os jovens estão particularmente atentos a estas questões. Tanto assim que me escrevem hoje nos exames que fazer proteção integrada em Portugal é usar produtos homologados e cumprir o intervalo de segurança. Quer dizer, desculpem lá, mas estes não passam, obviamente. Não, estes não passam e isso é a resposta. Isso é a questão. E é verdade, mas não passam. Proteção integrada não é isso. E como é uma aula de proteção integrada... O senhor professor falou-me em autoestradas, que anda em autoestradas, mas o mundo rural é diferente, senhor professor. Não é. Então, olha, eu convido a ir visitar-me no Oeste para perceber que a A8 atravessa exatamente todas as práticas agrícolas e eu não preciso sair da autoestrada para ver tudo o que se passa no Oeste. Não preciso ir aos caminhos estreitos. Finalmente, quem fiscaliza? Quem fiscaliza? Quem fiscaliza, ou seja, quem devia fiscalizar não fiscaliza. Muito obrigado. Quem fiscaliza é difícil. Numa poluição difusa, relativamente à água, é difícil, não é? Nos alimentos é fácil. É mais fácil. A ASAI, não é? É mais fácil nos alimentos. A APA também lança todos os anos um relatório sobre... Há relatório sobre o estado da água e há... Tem piorado. Curiosamente tem piorado. A nível de produtos fitofarmacêuticos não há histórico de Portugal. Mas vamos conseguir ouvir agora a Emília responder a explicação já. Relativamente, na avaliação química da água, o que é que se monitoriza? O que está legislado na União Europeia, as substâncias prioritárias. Eu não sei se deveria dizer isto. Eu acho que portanto, há uma lista de poluentes específicos para ser analisada em cada país. Pouco se fala nisto. Uma lista que já tem muitos anos. Se calhar aí é que eu acho que se devia dar um passo em frente.
outros pesticidas a serem analisados. Portanto, talvez aqui uma ponte entre a agricultura e o ambiente. Eu acho que não está aqui a haver uma conexão muito perfeita, porque esta lista de poluentes específicos ninguém fala. Ninguém sabe qual é a lista de poluentes específicos em Portugal, porque está lá num plano de gestão de bacia hidrográfica muito escondido lá nos anexos. E eu acho que esta lista, já tem muitos anos, é que devia ser... não são 40, não, penso que não são. Eu acho que devia ser atualizada. Porque nós só analisamos aquilo que está estabelecido por lei. Claro que depois, a nível de investigação nas faculdades, vamos procurar outros compostos, mas não são obrigatórios, mesmo que eles apareçam, não estão regulamentados para serem pesquisados. Portanto, ninguém. E depois é difícil o poluidor, não é? Encontrar o poluidor. Poderá haver, depois, a nível indicadores de risco, não é? Estes relatórios que nos dizem que não. Que estas avaliações não são... Está tudo bem nas nossas águas, porque também não estamos a analisar muita coisa, não é? Porque o conhecimento não é muito alargado. Quando se sabe pouco... Sim, mas comparativamente sim, com os países europeus, nós, a nível de água, estamos... Sim, pelo menos águas para consumo humano. Depois também podíamos falar nas águas para consumo humano. Que não sei se sabem, mas nas águas de consumo humano devemos analisar os pesticidas que são prováveis de ocorrer em determinados concelhos, não é? E essas listas, se calhar, deviam ser atualizadas. Pronto. Muito obrigado. Eu acho que sim. A inteligência artificial vai dar um contributo para isso, certamente. Feliz Bela? Não sei, eu já estou perdida com as perguntas. Mas, não, a mim, realmente, a pergunta de que há tanta gente a passar fome, eu acho que é uma preocupação. E em Portugal eu digo isso muitas vezes, é que nós preocupamos-nos muitas vezes muito mais com os animais de estimação do que propriamente com as pessoas que estão na rua, os sem-abrigo, as pessoas que passam fome, as famílias que passam mal. Eu vejo a classe política muito preocupada com dar sistemas de saúde aos cães, aos animais, a isto e não sei o quê, mas depois, a nível do ser humano, parece que passámos para segundo lugar. Portanto, eu acho que isso é uma pergunta pertinente e que nós, como cidadãos, devemos nos preocupar muito mais com isso e tentarem contribuir de outra forma para que isso não aconteça. É uma realidade. Relativamente, acho que foi a questão da água ser paga mais cara. Eu acho que no futuro, inevitavelmente, terá que ser mais paga, porque os nossos políticos não nos deixam fazer mais barragens, portanto vamos ter que ir para outros processos, provavelmente, para ter água potável. Portanto, provavelmente já falam em dessalinização em algumas regiões e não sei o quê. Portanto, provavelmente essa água vai ser muito mais cara. É uma realidade. Não sei se havia outra pergunta que me esteja a escapar. Tem toda a razão, mas isso no novo regulamento do uso sustentável dos pesticidas é uma questão que vem diferente. Portanto, um técnico responsável tem que estar desconectado do ponto de venda, portanto tem que ser um técnico, e aí as universidades das ciências agrárias vão ter uma responsabilidade acrescida, porque vão ter que formar mais técnicos e capacitá-los com uma série de regulamentação, de tecnologia, portanto eles têm que ter um fast track de aprendizagem para estarem capacitados para fazerem esse aconselhamento e essa monitorização e ajudarem os agricultores a serem ainda mais eficientes. Sim. Eu penso que o problema não está no técnico responsável. O problema está no processo de venda. E este é o problema. Assim como há um bocado falou-se, e o colega falou, com o intervalo de segurança, mas aplicou a plataforma correta. Se não aplicou o intervalo de segurança, não vale nada. Quer dizer, não vale nada. Quer dizer, ou seja, se falhou à partida, se
se não cumpriu as quantidades desejadas, e esse é um bocado um mistério que existe, onde as pessoas acham que estão a cumprir ou não estão a cumprir. A questão que se coloca é como comercializar. Eu acho que isto não é prático, não é? Mas teoricamente o pesticida devia ser conceituário. Sim. Teoricamente, Sim. agora não é prático. Sim. Agora, como resolver isto? Não, mas vem, sim, mas vem o caderno de campo digital, que vai ser obrigatório, eu acho que também vem ajudar muito nessa responsabilidade. Desculpa, vamos a uma loja comprar o produto. Normalmente eles não fazem 2 ou 3 frutas que é necessário fazer, até porque o agricultor não estava lá. Qual é a área que vai tratar, não é? Qual o não vai usar, isso não quer perguntar. Portanto, só falam na concentração. Não é? Portanto, daí que o problema não está nos técnicos, o problema está em quem coloca o produto na mão do agricultor, né, do aplicador, e como é que passa esta informação? Atualmente teria que ser o técnico responsável. Bom, muito obrigado. Eu sei que possivelmente haveria questões, até eu estava aqui empolgado também para poder colocar questões, mas o meu papel é de moderação e tenho aqui assim a indicação que acho que temos que encerrar aqui assim a nossa sessão. Portanto, muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado aos oradores, muito obrigado, portanto, ao colega, portanto, Raul Jorge Adelino, e, portanto, agora passava era a palavra à organização aqui da casa, portanto. Não, só para anunciar que a seguir é servido um porto de honra aqui no piso de baixo, para quem quiser. Obrigado. Eu só quero agradecer por me terem convidado, não tive a oportunidade de agradecer. Estava tão emocionada que me esqueci da parte dos agradecimentos. Eu posso só dizer uma coisa antes de irmos tomar o ponto. Em 2016, não é preciso. Em 2016, o Rio Balsemão, a barragem do Rio Balsemão, teve um problema na torre de descarga e foi esvaziado. A Universidade de Aveiro fez um estudo de resíduos de DDT nas encostas e no fundo da barragem. Este trabalho está publicado numa revista científica, com pares, 2017. É claro que não há lá DDT, mas o DDD e o DDE, são os metabolitos do DDT, estão ainda lá todos. E ficarão por quanto tempo? Foram lá postos nos anos 60 e nos anos 70. Ninguém pulverizou depois disso. O DDT está proibido em Portugal para fins agrícolas em 1979. Eu, em 1986, no Algarve, encontrei um agricultor que pulverizava DDT. Com uma turma de visita de estudo de estudantes, e perguntaram-me o que está a fazer? Pulverizar. Com o quê? DDT. Como é que vês? Comprei. Só lhe vou dizer uma coisa. A Singenta tinha uma fábrica aqui na Maia. Na altura não se chamava Singenta, tinha outro nome. E nós, quando deixámos de ter a fábrica, tivemos que remover as terras todas para depois poder entregar a fábrica para ver. Não por isso, é por uma questão de boa prática. Claro. Tivemos que remover a terra toda e foi removido a terra toda para não haver qualquer tipo de impacto ambiental. Não, mas eu não estou a acusar a indústria. Eu não estou a acusar a indústria. Eu não quero que fique essa imagem, não quero que a Lisbela fique com este conceito. Não, agora aquele agricultor estava a pulverizar o DDT. E nós perguntávamos, porquê está a fazer isso? Porque quando ouvi que ia retirar, comprei para o resto da minha vida. Não, mas nós achávamos, mas isto já não existe. Em 2017, o anterior Ministro da Agricultura disse que provavelmente o metano sódio ia sair do mercado. O metano sódio esgotou no Ribatejo em 2017, 18 e 19. Portanto, este comportamento dos agricultores não resiste ao melhor da nossa legislação nem ao melhor das nossas boas vontades institucionais. Mas existe. E é isto que tem que ser mudado. Era aqui que o Manuel Falcão estava a pôr o dedo. É isto é que temos que ser capazes de encarar de frente. Porque fingirmos que não existe, Bruxelas acha que está tudo bem. E não está. Mas não está. Não é porque as empresas não façam bem, não é porque as universidades não façam bem, não é porque o Ministério da Agricultura, nos objetivos que traça, não faça bem. Provavelmente devia traçar outros e, sobretudo, temos que arranjar coletivamente uma maneira de pôr a funcionar bem o que não está a funcionar bem. É isto. E isto não passa por
que ele mexia nunca mais morre. Eu morro qualquer dia. Nada disso, O problema é que os problemas não se resolvem se Eu nós não fizermos adorava o professor Amaro, eu adorava o professor Se não formos Amaro, não capazes tem de nada a fazer isto, ver com isso. Não tive a honra de ser sua aluna, porque Mas é não, da não, minha não, idade, é da minha idade. Não seja assim. Meus senhores, eu penso que, Não pensa assim. Não, mas eu não estou a dizer que é filho dela que pensa assim. eu penso que com um copo de Porto na mão a conversa corre melhor. Muito obrigado.